Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor aqui do canal do Investidor e hoje a gente vai tentar descobrir se vale a pena investir ou não no fundo imobiliário MXRF11. Bom, então eu abri o fundo aqui no Estados Invest para a gente dar uma olhada nos números e para tentar entender por que esse fundo ele vem chamando tanta atenção do mercado. E bom, a primeira coisa que a gente vê aqui, já espanta algumas pessoas, é o valor da sua cota. Então atualmente a gente tem um valor de 9,98 centavos, né? E se a gente for comparar com outros fundos imobiliários que a gente tem no mercado, é um valor de cota em si muito abaixo do normal, né? Então chama bastante atenção por causa disso também. Mas um ponto também que é muito importante é o seu dividend yield, que está no momento de 9,12%. Então é um dividend yield bem interessante, né? Bem acima da Selic, por exemplo. Então a gente vê que é um fundo imobiliário que vem performando de uma forma bem satisfatória. A gente teve uma desvalorização aqui de 4,50% nos últimos 12 meses. Isso mostra desse fundo também uma resiliência muito grande, já que a gente está passando por um momento onde a gente tem a Selic aumentando e com a Selic aumentando é normal que os investidores saiam da renda variável e vão para a renda fixa. Então esse fundo ele está se segurando bastante, né? A sua cotação ela está bem atrativa porque ela não está variando tanto quanto outros fundos que a gente pode observar no mercado, que já perderam cerca de 20-30% do seu valor do início do ano. Aqui a gente tem a cotação. Então a gente tem uma cotação aqui desde 2016, né? Esse fundo ele veio numa subida crescente aqui, né, em 2019, aqui no mês 10 de 2019 ele explodiu e logo depois veio a crise da pandemia e ele abaixou aqui para os níveis de R$ 9, né? Então a gente já está começando a se aproximar desse patamar também. E logo após a sua cotação ela se manteve estável. Isso aqui é interessante justamente para aquele investidor que está buscando uma opção, né, para receber dividendos e que não tenha muita volatilidade nos ativos, né? Muita gente gosta de ter aquele patrimônio preservado e é interessante que a gente tenha esses ativos que preservem mais a nossa carteira, né? Que não tenha tantas osciladas e que nos deixe mais confortáveis de no final do dia estar com o nosso dinheiro investido lá. E bom, se a gente desce um pouquinho aqui, a gente tem outras informações, como por exemplo o valor patrimonial da cota, que está em 9,99. Ou seja, a gente tem um valor patrimonial ajustado com com a sua cotação. Isso é muito interessante porque a gente não está comprando esse ativo, né? Se o investidor estiver comprando, por exemplo, num preço maior do que ele vale. Então, para o investidor que busca um longo prazo, busca também o crescimento do fundo, pode ser um ponto de entrada bem interessante, né? Então a gente tem aqui o preço sobre o valor patrimonial destacado. Um outro ponto é o seu valor em caixa, de quase 11%. Isso mostra para a gente que esse fundo está bem preparado para qualquer imprevisto que venha a acontecer ou até mesmo para novos investimentos. Então, se a gente lembrar do cenário macroeconômico do Brasil, a gente está passando por momentos difíceis, aonde o setor imobiliário pode sim oferecer oportunidades mais baratas para esses fundos imobiliários. Então é interessante que nesse cenário onde a gente está vivendo no momento, que os fundos imobiliários eles tenham sim um caixa legal para justamente fazer esses investimentos por agora, né? É importante que a gente faça aquisições em momentos de baixa e os empreendimentos a gente vende ou aluga nos momentos de alta. Então é um momento bem especial desse fundo em particular. Um outro ponto, a gente tem aqui a quantidade de cotista, que quase 456 mil cotistas, né? Você vê que é uma quantidade de cotista muito grande, né? Esse é um ponto interessante e eu acredito que seja grande esse número justamente pelo seu preço. Como o seu preço é um preço mais ajustado, né? Um preço mais acessível, vamos dizer assim, acaba sendo mais convidativo para as pessoas investirem, principalmente quando a gente fala de Brasil, em que o poder aquisitivo
não é lá aquelas coisas. E bom, agora a gente vai para o relatório do FII, né? Aqui a gente tem dados bem interessantes que a XP, aqui, que é a gestora do FII, liberou para a gente. Então aqui a gente tem um comparativo da performance desse FII com outros dados, como por exemplo o CDI e o IFIX. Então a gente vê aqui que ele está ganhando sim do CDI e está ganhando também do IFIX, o que ele já coloca ele como um destaque interessante, ou seja, ele está ganhando dos seus benchmarks, isso é bem legal. Bom, e outro ponto interessante que a gente tem aqui é o resultado financeiro distribuído. E se a gente for dar uma olhada nesse gráfico, a gente vai perceber que apenas no mês de novembro de 2020 a gente teve uma distribuição maior do que aquilo que foi o resultado do fundo imobiliário. Então o que a gente consegue perceber aqui é que é um fundo imobiliário que tem performado bem, justamente porque ele está conseguindo às vezes fazer caixa e não está colocando ali para os seus cotistas, completando, né, os seus dividendos com caixa. Então a gente vê que no final do dia é um fundo imobiliário bem saudável pelo que ele mostra aqui, né? Então a gente vê aqui que teve alguns meses em específico, como é o caso aqui de abril, que a gente teve quase uma diferença bem interessante, né? Aqui também, em setembro também. Então a gente vê que é saudável e esse fundo ele está gerando caixa, né? O que coloca para a gente um conforto maior quando a gente vai investir nesse fundo imobiliário. Aqui a gente tem a evolução no número de cotistas, que vai implicar justamente na liquidez desse fundo. Então a gente vê que está crescendo ali linearmente, né? Mesmo com a Selic aumentando, a gente vê que ele vem crescendo. Então esse é um ponto bem interessante também. E o seu volume de negociação, né? Que também dispensa comentários, é um fundo líquido bem interessante. Se a gente for vender ou comprar, a gente vai conseguir fazer isso com uma certa facilidade. E aqui um dos dados mais importantes é a locação dessa carteira, né? O que o MXRF investe, o que ele tem na sua carteira, o que rende dividendos para ele. Como principal aqui a gente tem os CRIs, né, que são os contratos com quase 70% do seu portfólio, né? Então é bastante coisa. Então assim, ele vem justamente com essa proposta, lembrando que é por isso que ele vem entregando dividendos importantes, que a gente tem que lembrar que a maioria desses CRIs eles são vinculados ou ao IGPM ou IPCA, e quando esses dois indicativos eles estão altos, automaticamente a gente espera receber mais dividendos desses fundos imobiliários que tem muito do seu dividendo ali atrelado a esses contratos, né? Então os contratos imobiliários eles são muito atrelados a indicativos de inflação e a correção geralmente ela é feita muito rápida, então a gente não precisa esperar como é em alguns casos de shoppings ou até mesmo de lajes corporativas, esperar o contrato vencer em si para já começar a cobrar a inflação. Aqui no CRIs isso acontece de uma forma mais automática e mais ágil também. A gente tem 13% aqui em permutas financeiras, 7% em FIIs, então é um FII que também investe em FIIs, e a gente tem 11% em caixa aqui. Então se a gente for dar uma olhada, ele tem um caixa interessante quando a gente coloca contra o seu portfólio, o que diz pra gente que pode ser sim possível para esse fundo imobiliário fazer novos investimentos. Aqui está a sua alocação de carteira, né, com os fundos imobiliários. A gente vê que 38% aqui está no GTLG11, SPVJ11, né? Então a gente vê também que é uma carteira bem diversificada, aqui a sua maior posição chegando a 38%. Poderia ser menor essa posição, poderia, mas vai junto com a visão do gestor. Se era uma boa oportunidade, é ótimo isso, né? Então isso não pode ser levado como um problema. Quando a gente tem as permutas aqui, aí sim a gente vê que é bem diversificado esses números. O seu maior ativo aqui, ele ocupa 13% do seu patrimônio. Então a gente vê que no cenário de permutas é bem diversificado. E aqui os CRIs, né, sendo 89,30% high grade
e 10,71% high yield, né? Então a gente vê também que ele poderia sim estar diversificando melhor, mas mesmo assim vai muito de encontro com a visão do seu gestor. Convido vocês também, abaixo no relatório a gente tem os empreendimentos, né? Então a gente pode ver algumas permutas, por exemplo, né? E quais são os status. Então a gente tem aqui o status da obra, a porcentagem de conclusão. Então a gente consegue dar uma olhada que já tem muita coisa rodando, né? E os dividendos a gente consegue ver aqui abaixo também. Então é interessante ver os ativos que o fundo ele está investido, né? Aqui também a gente tem uma porcentagem interessante também. E aqui a gente já começa com os empreendimentos que serão lançados ainda, né? Então a gente tem esse aqui em Campos do Jordão, Perdizes e outros também. Bom, se vale ou não a pena comprar MXRF11 vai muito do que você está projetando para o futuro. É claro que aqui a gente trabalha os ativos mais como estudo, lembrando que nada do que a gente fala aqui é uma recomendação. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante aqui, a gente está começando esse projeto. Então se você está gostando dos vídeos, não esqueça de se inscrever, é muito importante pra gente. E eu queria saber o que você achou desse vídeo. Se você quer comentar alguma coisa, indicar outro vídeo para que a gente possa estudar aqui, deixe seu comentário aí embaixo. Eu teria o maior prazer de responder você. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.